Boa noite! Começando uma live nessa segunda-feira, 8 horas aqui do Brasil. Por que eu tô dando fuso do Brasil? Porque teremos hoje uma convidada internacional e hoje a gente vai falar sobre montanha-russa em relacionamentos. Muita gente passa pela situação de que um dia a relação tá assim, ó, linda, plena, vocês estão vivendo o amor da vida de vocês e aí no outro dia começam as angústias, as brigas, parece que aquilo vira um inferno. Aí no outro dia você se sente confuso, fica se perguntando, será que a pessoa é a pessoa? Isso acontece muito. Então hoje eu e a minha convidada que já entrou, vamos dar dicas, esperando o Instagram avisar todo mundo. E olha ela aí. O nome dela é Ingrid. E, gente, quem for entrando, enquanto o Insta vai avisando, já manda aqui, ó, o aviãozinho, chama um amigo que tá vivendo essa loucura em relacionamentos, que não sabe, que quer dicas, que não sabe como lidar com esses sentimentos, com essas emoções, porque hoje as dicas aqui vão ser super preciosas nessa aula live gratuita. Oi, Bruno que tá entrando, a Kellen, a Lu, a Lívia, o Felipe, a Paty também. E ó, a ideia aqui sempre é vocês trazerem suas dúvidas, seus casos. Se você tá passando por algum conflito de relacionamento, traga aqui, que hoje a gente vai conversar sobre isso. E enquanto vocês vão entrando também, sempre eu falo, gente, eu sou a louca do caderno, né? Eu falo que o papel tem poder mágico, pega seu caderninho, deixa aí do lado. Ó a Isa entrando maravilhosa, a Mari, oi pra vocês. Já tô falando, gente, já introduzi o tema. Tô pedindo pra vocês, chamem amigos que precisem desta aula, porque essa aula vai ser preciosa pra vocês trocarem. E agora eu vou chamar a minha convidada diretamente da Austrália se conectar com a gente aqui. E eu tô fazendo a live em pé, vocês viram, né? Porque na última live eu fui desafiada, agora eu só faço em pé. Olha ela aí! Oi! Oi, Paula, tudo bem? Como assim? Vai fazer a Tudo. live em pé? Menina, eu fui desafiada na última live, que eu chamei o Christian, que é o especialista em oratória. Aí ele falou, começou a live, ele falou, fica em pé. Aí eu, ai meu Deus, como é que eu vou colocar? Só que eu gostei desse lance da energia. Eu tô acertando a altura, né? Porque eu sou bem alta. Então, às vezes, eu fico aqui, ó, me cortando. Mas tá valendo. Ai, que legal saber disso. Eu não tava sabendo. Realmente, eu sempre faço sentada, mas a energia é outra, né? Quando a gente tá em pé. Quem Energia é sabe na outra. próxima. Muito, você flui mais, eu gostei muito mais. Vale o teste, viu? Uhum. Vale o teste. Tem que acertar aí o cenário, mas vale o teste. Pois Ingrid, é. enquanto o pessoal vai se conectando, eu peço para você, por favor, se apresente. É uma honra te ter aqui como convidada. E obrigada, porque eu sei que pelo fuso aí não é fácil. Então, obrigada por estar fazendo esse esforço de se conectar aqui com a gente. E se apresente, o espaço é seu. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui no Mídia Amor, falando sobre relacionamentos e emoções nessa montanha-russa realmente que acontece. Meu nome é Ingrid, para quem não me conhece. Eu sou mentora em comunicação não violenta, que é um tema também que a Paula sempre traz aqui, né? A base também do que ela ensina para vocês. E com a comunicação não violenta, eu recebo realmente muitos questionamentos da utilização dela nos relacionamentos, né? Porque, assim, apesar de termos muito a levar para o relacionamento da comunicação não violenta, é sempre um desafio. É sempre um desafio a gente sair de um padrão antigo que a gente tinha de comunicação e levar uma nova forma ali de se relacionar. Então, é isso que a gente vai tentar aqui trocar hoje, né? Porque tem muito a ser falado, mas tem muito a ser simplificado também. Não precisa de uma vez mudar tudo, aplicar tudo. A gente pode ir indo aos poucos. E a nossa proposta aqui hoje é essa. Ah, isso é perfeito, porque às vezes quando as pessoas entram em contato com uma nova metodologia, porque a gente tem um mindset que é muito criado assim para viver, às vezes, contos de fada e viver inclusive o drama dos contos de fada. A gente acredita que é normal viver isso e a gente fica nessa postura agressiva e defensiva nas relações, que é muito comum, e a gente não aprende a se comunicar de uma forma mais compassiva, a gente não aprende nem a ouvir. Então, é isso que a comunicação não violenta traz, mas hoje a gente vai trazer isso, né, Ingrid, numa forma de um bate-papo aqui super descontraído com a participação de vocês. Então, você tá solteiro, tá casado, namorando, não tem problema.
traga seu questionamento. Se você tá solteiro, é bom você aprender essas ferramentas agora, porque até com o seu crush ou com o próximo, ó, você já vai fazer. A Ingrid vai dar umas dicas aqui que você vai começar a sua próxima relação com o pé direito, esquerdo, de corpo e alma da melhor forma. Já vai O para o Renan também relacionamento tá preparada, entrando. né? Exato, é a melhor coisa, né? Você preparar. Mas você que também tá aí, já tá casado já faz um tempo, não tem problema. Vem aprender. Quem sabe hoje você não consegue também pegar umas dicas para melhorar aí essa montanha russa que às vezes acontece nas relações, dá um mini pânico. A gente fala que tem fase de relacionamento, a crise dos 7 anos, blá blá. Enfim, trago as dúvidas, mas eu quero começar, Ingrid, te perguntando qual emoção que você acha assim, que é a mais difícil de lidar nos relacionamentos, assim, de agir quando você tá com aquela emoção, de falar com o outro de um jeito que você não exploda. Pois é, eu acredito que é muito difícil lidar com a raiva e com a impulsividade, né? Porque quando a raiva começa, mesmo quem não tem esse padrão de explodir, né? Mesmo quem tem o padrão de recalcar, ficar ali remoendo tudo, aquilo é interno, aquilo vem e aquilo vai gerar um incômodo que vai começar a crescer. E aí, por causa disso, a gente começa na impulsividade a se contar as nossas histórias acerca do que aconteceu, a não de se distanciar realmente daquele acontecimento e olhá-lo com objetividade, mas a gente começa a se contar e a se martirizar e colocar um sentimentalismo em cima. Não é sentimento, mas sentimentalismo, né? Quando é exacerbado demais. E aí a gente fica naquela montanha russa mesmo. No meu Deus do céu, aconteceu isso. Ah, não, mas eu tô errada porque eu tô querendo falar isso. E aí volta com aquilo. E aí vai gerando realmente até chegar no loop em você, de alguma forma, externar aquilo que tá tão complicado dentro de você. A raiva realmente é uma emoção que a gente costuma falar que cega a gente, né? Ela ativa aqui nossos sistemas que deixam realmente a nossa visão meio nebulosa e aí na hora da gente agir com impulsividade é muito complexo. E até por isso que eu passo algumas dicas aqui de inteligência emocional, porque assim, eu acho que você se identifica com isso. Eu acho que a raiva para nós duas podia ser assim nosso pecado capital, vai. Aham. Que foi um dos grandes motivos que a gente chegou até a comunicação não A violenta, comunicação porque não. a gente se identificava com comportamentos explosivos. Eu já vi você falando várias vezes e eu tenho isso nas minhas relações. Graças a Deus, a comunicação não violenta, inteligência emocional me ensinaram muito. E eu comecei a estudar de inteligência emocional por entender que, assim, eu podia saber a técnica que fosse. Mas, meu, se eu tivesse com aquela emoção na hora, eu ia explodir, assim, não ia conseguir me conter. Então, é muito interessante você saber algumas técnicas do tipo, putz, estou ali, meu parceiro fez a coisa que mais me irrita na vida. Eu não tenho a inteligência emocional para lidar com aquilo no momento. Não adianta eu querer tirar uma coisa da cartola, assim, vou aplicar na minha comunicação. Meu, vai, dá um tempo, respira, retoma a razão, porque a raiva realmente ela cega. Quem aí se cega pela raiva, levanta a mãozinha, porque a raiva ela tem esse potencial de deixar a gente totalmente cego para as próximas ações e aí você perde. Por mais que você tenha até uma boa argumentação, né, você não vai conseguir aplicar empatia, né, Ingrid? Você não vai conseguir fazer o esforço de falar, deixa eu pensar o que o outro está sentindo. Imagina, você vai ficar ali consumido Isso. por aquilo. Porque não adianta, né? Não adianta a gente levar as palavras corretas quando a nossa comunicação não verbal diz outra coisa completamente diferente. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma frase que está totalmente dentro da comunicação não violenta, mas falada com raiva. Ai, porque quando eu chego em casa e vejo as coisas fora do lugar, me dá muita raiva, porque a organização é muito importante para mim. Então, da próxima vez, a gente pode cumprir o combinado de deixar as coisas no lugar. Essa frase está dentro da metodologia da comunicação não violenta. Ela, por acaso, foi não violenta de alguma forma? Foi super, né? Aquilo que a gente fala não é só o que você fala, mas o seu tom de voz e também sua expressão corporal é o conjunto ali de como você comunica. O tom de voz, até a gente já postou aqui, é mais de 50%, 70% é pelo seu tom, né? Então tem muita coisa que você fala assim. Igual, você me conta uma história, ai, tô estressada com o trabalho. Eu posso fazer um putz, que saco, até empático, putz, que saco. Agora, se alguém chega assim pra mim e esbarra, putz, que saco.
a mesma palavra ela pode ter efeitos diferentes no tom de voz. Isso é bem legal o exemplo que você deu. E a Tati aqui, a Kelly, falando que já agiu no momento de raiva com o parceiro. Logo em seguida se arrependeu demais. Quem nunca, né? Mas calma que a gente vai te dar mais dicas. E a Veridiana e a Tati falando que explodem muito com mãe, assim. É engraçado que as pessoas com quem a gente tem mais proximidade, mais liberdade, a gente sabe que o amor é incondicional, que a gente pode ser a gente, mostrar o nosso lado mais feio, e a pessoa ainda vai estar ali. São essas pessoas que, por mais que elas sejam as mais amadas, é com quem a gente mais perde a cabeça, né? É quem mais leva, né? Infelizmente. É quem mais leva. É porque quem mais tem poder de nos afetar. Se assim, uma pessoa que eu não conheço no meu trabalho, um colega distante, faz uma crítica, eu não vou gostar muito, mas tudo bem. Agora, se essa crítica vem de alguém muito querido, isso vai doer de um jeito diferente. E essas críticas, que às vezes é difícil, né? Comunicar numa relação, principalmente a dois, né? Sim, bastante. Realmente a gente se sente mais confortável em levar porque parece que o amor também já está garantido, né? Quando na verdade, se a gente não cuida da relação, seja ela o mais forte que for, ela vai enfraquecendo. Então é muito importante a gente começar a prestar atenção em como a gente trata quem está próximo da gente mesmo, para que a gente consiga nutrir uma relação mais harmônica e ir só deixando essa relação mais forte, não enfraquecendo ela com o passar do tempo. Perfeito, é esse cuidado diário, né? E assim, a gente também não quer desencorajar quem tá numa relação há muito tempo e acha que, ai, comecei tudo errado, não consigo. Porque hoje, Ingrid, para você ter noção, eu abri a caixinha de perguntas para pedir para o pessoal mandar quais os conflitos mais comuns e a gente vai falar sobre alguns. E assim, muita gente tem problema com insegurança e com ciúmes. Ou de esperar um amor do parceiro que ele dá de um jeito e você queria de outro, sabe? Linguagens de amor também diferentes, que as pessoas não conseguem chegar a acordos. E hoje o que a gente quer trazer para vocês é que com a comunicação dá para a gente entender onde aquele relacionamento está se levando, porque nem sempre a gente vai precisar escolher a relação, principalmente num namoro, né? A gente não precisa escolher que aquela relação eu vou salvar a qualquer custo. Então não é essa a ideia, mas a ideia é você entender se aquela relação também faz sentido, se ela também atende às suas necessidades, os seus valores. Ingrid, eu queria que você passasse umas dicas, então, para a gente começar já para a parte prática. Galera, vai anotando, hein? Como é que a galera que se sente assim, muito dominado pelos sentimentos difíceis? Eu não quero sentimento fácil, não. O pessoal tá falando aqui, tem a questão da raiva, mas tem um monte que eu sei. O ciúmes é uma coisa que é difícil segurar, difícil você retomar a razão para expressar, porque ele também desperta raiva, tristeza, um monte de emoção diferente. Como é que eu posso expressar isso para outra pessoa sem violência, sem já assim, ó, pá, causar uma explosão nuclear? Ó, a primeira coisa, você já até trouxe, né, é que se a gente estiver realmente muito tomado pela emoção naquele momento, é muito difícil que a gente se expresse de maneira super tranquila. Então, é legal, sim, dar um tempo para você racionalizar aquilo e não agir na impulsividade, na reação, né? Não reagir ao que aconteceu, mas agir em cima do que aconteceu. Porque quando a gente dá esse tempo, a gente consegue enxergar de uma distância maior o que aconteceu e entender que aquilo não é pessoal. Eu falo muito isso, sabe? As coisas que acontecem no mundo não são pessoais, elas não aconteceram por causa de você para te ferir. As pessoas também têm as próprias necessidades e os próprios sentimentos para lidar. E muitas vezes a expressão delas é somente uma tentativa de tentar lidar com essas necessidades, atender essas necessidades e expor os sentimentos de uma maneira que elas se sintam melhores. Então, elas estão fazendo isso por elas, não é por você, sabe? Então, quando isso sai de uma maneira que a gente se sente atacado, muitas vezes o ataque ali, ele é somente um reflexo dessa tentativa de administrar essas necessidades e esses sentimentos que a pessoa tem. E aí isso sai dessa forma. Então, a primeira dica é
sim tentar se dar um tempinho ali para entender o que aconteceu. Segunda dica, aplicar a empatia, que é esse entendimento de que a pessoa também está lidando com as próprias necessidades e com os próprios sentimentos. E que aquele acontecimento não foi pessoal, ele não foi feito exatamente com a intenção de te ferir. E quando a gente começa a se tirar desse centro das atitudes do outro, a gente toma essa distância e vê que realmente dá para conversar, dá para levar como a gente se sentiu, o que é importante para gente de uma maneira a não atacar o outro, a não apontar o dedo. Então, a terceira dica é tentar trazer Perfeito. a fala para você, né? Tentar falar, Uhum. olha, eu me senti assim com essa atitude, com esse cenário, esse acontecimento. E não, você fez isso e isso me causou isso. Quando a gente fala, você fez isso e isso É, me causou, a gente está culpando, apontando o dedo para o outro e ele fica na defensiva. Então, tentar sempre trazer aquilo para você, ó, esse acontecimento me causou um sentimento tal, porque tal coisa é importante para mim, que eu gosto de preservar. Então, como que a gente pode solucionar isso? Eu acho que essas 3 dicas são, assim, base para a gente iniciar, sabe? E depois continuar na dança ali, que vai ser aquela conversar. conversa. E se tem, gente, isso que vocês não podem deixar de anotar, para se lembrar, isso em qualquer relação. A gente está com foco mais para relacionamentos amorosos, mas isso serve para todas as relações. A gente faz o tempo todo esse jogo da culpa, de responsabilizar o outro pelo que a gente está sentindo e pelo que a gente está precisando. E a gente faz isso na nossa fala porque a gente está pensando. Então, precisa ficar muito claro que essa prática é no nosso diálogo interno. E o que a Ingrid falou de entender que tá cada um na sua lutinha, tá cada um tentando ser feliz do seu jeito, com estratégias diferentes, tá cada um com necessidades ali diferentes, em uma mesma situação. Isso dentro do ambiente de trabalho, um ambiente familiar, as pessoas são diferentes, a gente tem esses nuances, mas no fim todo mundo só quer ser feliz. Quando a gente sai dessa perspectiva de ai, vítima, estão fazendo isso comigo. E a gente consegue dar um passo para trás e falar, nossa, ele também tá achando que ele é a vítima. Ela também tá achando. E aí, É, quando você olha, tá todo mundo meio preso nesse jogo da culpa, é sua culpa, ou pior, é minha culpa. Até isso, né? Vamos trazer um pouco disso também, que muitas vezes as pessoas acham que tá tudo bem, então, eu não te culpar. Olha, você me falou uma coisa que eu não gostei, mas ai, desculpa, eu me atrasei, a culpa é toda minha. Nossa, eu sou uma pessoa péssima, eu não consigo me comprometer com o horário. E aí eu vou alimentando essa culpa que também não é saudável para os relacionamentos. sim, e aí a gente faz um julgamento sobre as nossas próprias ações, né? Eu gosto de dar muito exemplo do horário. Quando a gente perde o horário, a gente fica, ai meu Deus, mas eu não consigo mesmo, né? Eu não posso marcar um compromisso que eu perco o horário. Ah, eu sou atrasada mesmo, não sei o que e tal. Ali você está Uhum. se rotulando de atrasada e irresponsável, porque você não pode marcar o horário, sendo que o que aconteceu objetivamente? Você perdeu o horário nesse momento. Por que você perdeu o horário? Provavelmente porque você estava tentando preservar algo que era importante para você, seja um compromisso anterior que atrasou, e aí você não queria deixar aquele compromisso pela metade antes de ir para o próximo. Você está preservando sim algo que para você é importante, e ter essa consciência faz com que a gente saia desse papel de vítima no sentido de, meu Deus, eu sou horrível, o mundo não merece a minha presença, para uma consciência no sentido de, olha, realmente isso aconteceu porque eu estava fazendo outra coisa que era mais importante para mim nesse momento. E aí aplicar também uma Uhum. autoempatia nesse momento, né? Entender que ali as suas atitudes estavam preservando algo que para você era mais Que você importante. precisava. E É. aí se distanciar um pouco desse sentimentalismo também interno. Total. É muito o que eu digo aqui, que a gente tem que usar as emoções a nosso favor e não contra a gente. E a culpa, ela tem um papel, ela tem esse efeito moral. Então, ela não sinaliza, nossa, eu tô me sentindo culpada porque eu atrasei um pagamento que eu deveria ter feito. Ela tem esse papel moral de nos Uhum. guiar para o que a gente acha que é certo ou errado. Só que, ao mesmo tempo que ela tem esse papel, por conta de crenças limitantes que a gente pode colocá-la em lugares errados, a gente coloca toda hora nas relações. E o grande problema que eu quero alertar aqui
porque eu também já vivi isso, é que quando você tá numa relação em que o outro percebe que você facilmente se culpa pelas coisas, é assim, gente, para a relação virar abusiva. Porque toda discussão que você vai ter, ele percebe que você faz esse jogo, ele vai falar, você fez isso comigo. E você vai assumir. E aí você vai se sentir culpado o tempo inteiro. E o outro, para tentar sair daquela discussão e daquele conflito e falar e jogar a responsabilidade para você, ele vai deixar você assumir. Tô pleno, a culpa é Pra tua ele é mesmo. confortável, né? A evolução tá toda com você, então se vira aí. Só que você nunca vai conseguir suprir o que o outro precisa quando ele joga a responsabilidade para você, porque nós mesmos somos responsáveis, né? E essa é uma outra questão que a gente tem que pensar, que a gente tem que se conectar, como você falou, né, Ingrid? O que eu tô sentindo me leva ao que eu tô precisando ou o que está sendo atendido, se eu tô me sentindo feliz num relacionamento, quer dizer que a minha necessidade de conexão, de amor, está sendo preenchida naquele momento. E muitas Uhum. vezes essa montanha russa que a gente vive é porque em alguns momentos, nossa, tô me relacionando com você, ai, a gente tá tão bem, tão feliz, sem conflitos e tal. E aí a gente tem uma briga e por não conseguir praticar as ferramentas, aquela coisinha vira um coisão e vai virando assim um negócio que você não consegue resolver, fica o jogo da culpa, e aí o que, que acontece no próximo conflitozinho? Vocês brigam de novo. E é muito por essa questão, né? De coisas mal resolvidas. Sim, exatamente, porque a gente não se expressa quando tem que se expressar e às vezes se expressa quando não é o seu lugar falar naquele momento, não é o momento ideal de fala. E quando a gente começa a recalcar as coisas, por exemplo, isso aqui me incomodou, mas não vou falar por causa disso não. Isso aqui me incomodou, não vou falar por causa disso não. Chega um momento que isso vai sim sair de alguma forma, só que pode ser num momento inoportuno. Então esse é o problema, quando a gente não consegue criar essa conexão e levar uma clareza para o diálogo, porque a gente perde o controle. E aí a gente perdendo o controle gera ainda mais insegurança, que gera um estresse. E isso vai virando um loop, uma bola de neve, que vai acabar por deixar aquele relacionamento pesado. Quando tudo que a gente quer é um relacionamento leve, mais harmônico, que sim vai ter altos e baixos, mas a gente vai entender o porquê que ele vai ter esses altos e baixos e conseguir agir conforme, né? E isso então serve, gente, para todo mundo. Muita gente se identificou com isso. Quando eu coloquei a enquete, 100% falou que já viveu essa montanha-russa de relacionamento. Então entenda que se tem essa montanha-russa é porque os sentimentos não estão sendo processados e os conflitos não estão sendo resolvidos na comunicação. É um combo. É um combo que só está fadado a levar a situação cada vez deixar a situação cada vez pior, e aí para resolver não vai ser uma conversa, vai ter que ser uma coisa muito mais intensa depois que vira essa bola de neve. E aí eu só quero trazer o comentário da Márcia, ela falou: meu problema é que eu faço muito ensaio mental. Quem nunca, gente, fez no banho, no espelho, fica fazendo as discussões mentais com a pessoa. Em partes isso é bom, tá, Márcia? Nem sempre a gente consegue, porque tem situações que a gente tem que resolver na hora, mas é legal você conseguir entender, como a Ingrid trouxe, né? O que você está sentindo com você antes de vomitar para o outro. Ainda mais quando a situação é tensa. E tem situações que ela precisa agir, falar na hora e ela não consegue expressar. Depois que passa que vem o arrependimento. Acontece isso com muita gente, né? E aí fica aquela sensação que você tá engolindo sapos, né? E que você não consegue colocar em palavras o que você precisa. E aí aquilo vai gerando um incômodo. E aí a gente vai para os extremos, né? O extremo da paralisação, que é esse, eu tenho que falar, mas eu não consigo. E o extremo da luta, né? Da explosão, que é quando eu não consigo lidar com isso aqui, eu vou externar de uma forma e vou explodir. E o que a gente quer? A gente quer o meio do caminho. A gente quer um equilíbrio de entender quando é o momento, sim, de se expressar de maneira amorosa, com posicionamento, com amorosidade, que é o que eu muito falo também. E quando é o momento de trazer um passo para trás e guardar, porque você precisa processar aquilo ainda. Então, requer mesmo muito jogo de cintura saber, né, que momentos vão ser esses. E por isso que tudo precisa estar muito claro dentro da gente, porque fazer essa escolha não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra. Exato. É o que eu trago em toda live. Eu queria dar soluções mágicas para a gente sair fazendo um mundo maravilhoso por aí. Juro, queria.
Mas é um processo, tudo é um processo. E o fato de vocês estarem aqui assistindo uma live numa segunda-feira, às 8h30 agora da noite, quer dizer que vocês estão querendo melhorar alguma coisa, vocês já estão no caminho desse processo. E é importante todo dia buscar alguma coisinha, se questionar. Só o fato de você respirar fundo e perguntar: ai, o que eu tô sentindo agora? Porque as emoções são uma coisa básica na nossa linguagem interna, mas que por causa dessa confusão que a gente vive no mundo, a gente confunde. Aí a gente confunde sentimento, né? E aí, se a gente confunde pra gente, quem dirá na hora de falar pro outro? Vai falar, eu tô com raiva. E aí o pior é que a gente usa coisas que não são sentimentos, né, Ingrid? A gente usa coisas que responsabilizam. Eu fui enganado. Eu tô me sentindo É, enganado. Eu tô me sentindo, nossa, magoado porque você fez isso. E aí é que o eu jogo da gosto muito do culpa-fica exemplo termina. do desrespeitado, né? Eu me senti desrespeitada, porque quando a gente olha, realmente parece um sentimento. Eu me senti desrespeitada. Só que, na verdade, na comunicação não violenta, a gente tem os pseudosentimentos, né, Paula? Que são os Uhum. sentimentos que precisam de uma ação da outra pessoa para se concretizarem. Então, sem a outra pessoa, você conseguiria se sentir desrespeitada? Não. Então, esse não é um sentimento, esse é um pseudo-sentimento, porque quando você fala isso, o que a outra pessoa já vai entender? Então eu te desrespeitei, porque se você se sentiu desrespeitada, fui eu, né? E aí ela vai Causa isso. entender que a culpa é dela. Uhum. E aí vai ficar na defensiva e não vai gerar conexão. E aí fica uma dica também, gente, para quando vocês precisarem ter conversas difíceis, se lembrem de que o que todo mundo quer também é se sentir importante. Quando você coloca o assunto da conversa, até teve uma pessoa que falou: nossa, eu discuto muito sobre política com meu parceiro, a gente tem brigas horrorosas. Dá para sim discutir assuntos tensos sem brigar, mas é um processo, então calma. Comece discutindo as coisas ali que incomodam no dia a dia, do tipo, o parceiro sempre deixa a toalha molhada em cima da cama, isso te irrita. Como você pode falar isso para ele de uma forma não violenta? Porque se você não consegue expressar isso, você não vai conseguir discutir política, religião e assuntos, né, complicados, ou que você não gosta de um comportamento da mãe da pessoa, assim, você não vai conseguir discutir coisas complexas. Então são as pequenas coisinhas, né? Aham, exatamente. E eu acredito que, assim, se a gente começa com as pequenas coisinhas, a gente alinha muito o que é mais importante pra gente, sabe? E Uhum. aí a gente chega depois das discussões mais sérias. Por exemplo, tá, vocês discutem por causa de política. Por que que pra você é importante? Ou por que você se sente chateada? Ou porque você se sente frustrada porque o seu parceiro defende o político X? Não é porque eu não gosto do político X. Não. O que o político X representa para você? O que ele te faz sentir? Que necessidade sua ali que está sendo ferida ou que não está sendo atendida? Quando uma pessoa que é importante para você apoia uma outra pessoa que você não tem tanta conexão. É cavar, né? Cavar e entender ali com muito autoconhecimento onde que tá pegando, que calo é esse que tá te machucando. Porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa e no eu acho que travou. Deu uma travadinha, mas deu para pegar. E é muito isso. Quanto mais a gente cavar e tirar os rótulos das coisas, entender que não é o fulano tal, não é o político tal, não é o time de futebol tal, mas é o que aquilo representa para outra pessoa, aí a conversa fica mais fácil. E até alguém perguntou, acho que foi a Joira, que perguntou como trocar essas palavras. Então, no exemplo que eu dei da toalha, né? Você tem que entender primeiro se aquilo te incomoda, é porque você tem uma necessidade de organização, que a outra pessoa não tem do mesmo jeito. Ela pode ter, mas organização para ela, de repente, ela tem uma interpretação diferente. Né? É legal a gente não rotular. A Ingrid caiu, mas eu vou explicando. É legal a gente não rotular, porque quando eu falo você é desorganizado, gente, não coloquem rótulos nas pessoas. Quando você começa uma discussão, você tem que resolver um conflito e coloca rótulos, você vai sempre viver essa montanha russa nos relacionamentos. Então,
a parte de tirar o rótulo é super importante para você conseguir abrir espaço para o diálogo, tá? A Ingrid está se conectando. Se conectou. Eu estava falando aqui, inclusive emendando a questão dos rótulos, que a gente tem que prestar muita atenção, né? De não chamar a pessoa de, você é desorganizada. Então, falar, olha, para mim é importante a casa estar organizada. Então, quando a toalha está em cima da cama, eu fico incomodada. É meu, entende? Eu não falei, você faz isso comigo e eu fico pé da vida. Para mim, eu fico incomodada. Como é que será? E aí você joga também para a pessoa. Isso é uma busca de soluções, porque para a pessoa, de repente, ela está precisando de leveza, ela está precisando. Ela passou o dia inteiro organizando coisa no trabalho, ela quer chegar em casa e ficar tranquila. Então, eu falei, eu sei que você quer ficar tranquilo, mas como é que a gente pode chegar num acordo? E aí é que a gente vai abrindo espaço para essas discussões serem menos conflituosas e a relação, né, vai ficando cada vez mais harmônica, né, Ingrid? É um processo, mas acreditem no processo. Isso é um processo, e essa questão de não rotular é um desafio. E como que eu acredito que seja a forma mais fácil da gente conseguir não rotular o outro? Não rotulando a gente mesma. Eu até vi que, eu acho que foi a Kellen, mandou. Porque eu sou assim, eu sou realmente muito lerda. Porque ela falou que se atrasa para os compromissos. E esse rótulo que você está se colocando, que você é lerda, quanto mais a gente se rotula, mais a gente vai ter a impulsividade de rotular o outro, porque aquilo vai ser natural pra gente. Então, é muito legal que a gente comece esse exercício interno de não é que eu sou lerda, eu me atrasei no compromisso do dia X, mas estou comprometida a não me atrasar mais para os compromissos Y e Z que vão acontecer semana que vem. Que aí a gente vai moldando o nosso cérebro para entender que aquilo não somos nós. Aquilo aconteceu com a gente agiu de uma determinada forma, mas daqui para frente há a opção de mudar. E só quando a gente faz isso com a gente mesmo é que a gente dá permissão para o outro também mudar, para não rotular o outro e se abrir para a mudança dele. Isso é um processo muito bonito. E assim, gente, o primeiro passo é expressar para o teu parceiro falando, eu quero que a gente tenha uma relação mais harmônica. Vamos, eu não sei direito. É você também ser vulnerável, de se abrir e não achar que as respostas vão estar com você. Olha, eu assisti uma live que me ensinou. Então a gente vai fazer assim agora. É ser vulnerável e falar, eu tô aprendendo, a gente vai quebrar a cara, a gente tá passando pelos mesmos conflitos há tanto tempo, mas a gente se gosta, a gente quer a mesma coisa na vida. E aí eu quero só trazer uma pergunta da Tati antes de ir para esse assunto do que vocês também devem buscar em relacionamentos, que eu acho que isso é fundamental. A gente tem que saber que relacionamento, quando que o relacionamento tá indo de acordo com as nossas necessidades e mais, com os nossos valores. Mas a Tati falou, vocês acham que essa montanha-russa tem a ver com a expectativa que criamos no outro? Já senti isso. É o que eu ia falar agora, porque é exatamente, né, Ingrid? A gente coloca no outro a responsabilidade por atender às nossas necessidades. E teve alguém hoje que também me falou, eu não consigo parar de viver essa história da Disney, de achar que o relacionamento vai ser um conto de fadas, e eu não sei se a pessoa é a pessoa, the one, né? Tem até seriado, reality show que incentiva isso. E a primeira coisa que a gente tem que entender é um processo, né? Você pode construir algo com a pessoa para você saber se você vai ou não. Você tem que investir um tempo na relação, mas independentemente disso, o importante é o seu copinho aqui tá cheio. Porque se seu copo estiver vazio, você fala, eu quero alguém para me tirar dessa situação. Aí a chance da relação ser frustrada, né, vai ser grande. Sim, e relacionamento também é construção, né? Justamente um vai ceder do lado e o outro vai ceder do outro. A gente não vai encontrar uma pessoa que vai atender a todas as nossas necessidades, que vai estar o tempo todo atendendo os nossos pedidos, em que a gente vai falar de uma forma amorosa, ela vai corresponder à expectativa e vai fluir assim, 100% tranquilamente. Não existe isso. Eu não sei se realmente a Disney colocou na gente uma imagem inatingível, mas não existe, não tem como. Porque, como eu disse no início da live, tá cada um procurando a própria felicidade. E muitas vezes a felicidade de um vai
passar por lugares e que para você não necessariamente significa a Uhum. felicidade que você procura. Isso significa que não vai dar certo? Não. Significa que vocês vão ter que se moldar um ao outro, ceder um pouquinho de um lado, ceder um pouquinho de um outro, para construir algo que seja forte, para construir algo que seja leve, mas sabendo, indo para o relacionamento com essa postura de eu vou entregar o meu melhor para eu receber o melhor do outro. Porque se a gente só quer receber o melhor do outro, mas também não está disposto a ceder em nenhum momento, a entender que às vezes as necessidades do outro vão ser. É, vão se sobrepor às nossas e que a gente vai ter que entender isso da mesma forma que as nossas necessidades às vezes vão se sobrepor do outro. E a gente espera esse entendimento, a gente se frustra pra caramba. E essa É. expectativa de que vai haver algo perfeito, uma pessoa que sempre vai atender a tudo que a gente sonhou, realmente gera, assim, muita frustração. Vocês estão super certas, assim, em falar disso. E eu acredito que a gente tem que se abrir, sabe? Se abrir para as necessidades alheias, se abrir a ceder, se dispor mesmo a servir ao relacionamento. Não servir a pessoa, mas servir ao relacionamento. Entender, isso aqui que eu tô fazendo me afasta ou me aproxima dessa pessoa? Isso, essa palavra que eu tô trazendo, ela Uhum. fortalece ou ela enfraquece o relacionamento em si? E aí agir a partir disso. Isso é um ensinamento bem profundo, assim. E o que você falou, eu até lembrei de uma amiga que ela. Alguns amigos. E eu acho que talvez eu tenha feito isso em alguma fase de vida, de fazer uma listinha de coisas que eu queria da pessoa. E aí Uhum. você faz, assim, a sua lista de requisitos. Só que você não para pensar quando você começa a relação que a pessoa também vem com a listinha dela. Mesmo que ela não tenha escrito, ela vem com a lista inconsciente. E aí você às vezes vai cheio de demandas, expectativas e intolerâncias e você não aceita muito essa mudança. Então eu percebo isso, essa intolerância generalizada, eu vejo muito isso nas relações. As pessoas estão muito intolerantes a pequenos erros e a pequenas falhas. Então a coisa vai tomando um grau que a gente não entende que a pessoa está no processo dela, né? Essa empatia ela fica misturada. E para mim é muito também porque desde o começo não foram comunicados os limites da relação. Pode parecer que comunicar limite, estabelecer limite é egoísmo. Muita gente confunde isso, vem me falar: "Ah, mas eu não sei comunicar porque eu vou parecer violento". A pessoa não vai entender. Mas é pelo contrário, quanto mais eu estabeleço os meus limites, mais eu consigo entregar para outra pessoa e consigo receber, né? Sim, eu até anotei uma frase para falar a respeito dos limites, que é, na verdade, o egoísmo é querer fazer as coisas só para ser visto como bonzinho, sem a real vontade de fazer, sem a real vontade de servir, de ajudar, de ceder naquele momento. Porque quando a gente faz as coisas desse jeito, a gente está querendo ali suprir uma necessidade nossa de aceitação, de conexão, de ser visto como bonzinho, mas aí a gente simplesmente está se colocando num lugar que não é legítimo. A gente não está fazendo aquilo de forma legítima, está construindo uma imagem nossa que não existe e que em algum momento ela vai sim aparecer para o outro lado. E aí é que Uhum. geram os conflitos. Então, quando a gente consegue estabelecer nossos limites, até onde é legal para a gente, até onde não é, a gente está se colocando vulnerável nessa relação de forma a aumentar a conexão, porque nada conecta mais do que a vulnerabilidade, do que falar dos seus sentimentos, do que colocar quem você realmente é e o que você realmente precisa ou tolera no relacionamento. Então, quando a gente tenta colocar os limites e a gente se vê como egoísta e se culpa, na verdade, entenda que o egoísmo, nesse caso, ele pode existir? Pode, mas de uma forma saudável. Porque se você Uhum. não coloca os seus limites, o egoísmo também existe. E esse egoísmo que não vai ser saudável, de ser sempre visto como bonzinho, porque aí você vai sair É, por cima. Só que não. pelo contrário. E olha, até hoje teve um caso de uma aluna que me escreveu que o ex dela, que agora é ex, eu quase falei ainda bem, porque ele estava num ponto de pegar o celular dela e falar: bloqueia essa pessoa, eu acho que você teve algo. De invadir a privacidade, né? De não confiar, e além de não confiar, de fazer um ato violento contra ela e definir o que ela tinha que fazer. E ela não sabia falar não.
E no começo, e eu quero chamar bastante atenção, porque às vezes tem novela, tem coisa que faz a gente acreditar que ciúmes, tá cuidando de mim, né? Ele me acha especial, ele tem medo de me perder. Eu já tive isso, gente. Eu já tive isso em relações e assim, foram péssimas. Hoje meu namorado ele é zero ciumento e é uma liberdade, porque ainda mais trabalhando com rede social, imagina se ele fosse ciumento. E ele tem uma percepção muito clara de eu confio em você. Se os outros estão fazendo, eu não sei, é você com quem eu tô. E mesmo se você resolver fazer algo, é seu caráter. Eu tô aqui fazendo o que é meu. Ele não Essa controla, né? percepção é muito madura, né? Mas é a percepção que a gente tem que desenvolver. E eu não quero dizer que é sempre fácil, mas a confiança ela tem que ser construída, como a Ingrid trouxe, e comunicada. O que é confiar para mim e como eu posso me sentir mais segura. E tá tudo bem você falar, olha, quando você sai à noite e não me manda mensagem, eu fico insegura, minha cabeça fica criando coisas, eu não consigo nem controlar meus pensamentos. Tá vendo como eu assumi a responsabilidade? E aí a outra pessoa fala: você não tem como me avisar? Assim, vamos chegar num acordo. Dá para fazer isso de uma forma mais leve, né? Sem virar aquela briga horrorosa. Sim, você se coloca vulnerável, toma responsabilidade, não tem como dar errado, sabe? Tá, pode ser que tenha, pode ser que aquela conversa tome outro rumo, mas quando a gente coloca a nossa fala de forma legítima, vulnerável e assumindo a responsabilidade pelos nossos sentimentos, pelas nossas necessidades, a outra pessoa vai inclusive ficar curiosa onde é que você está querendo ir com essa fala, porque ela não é normal. O nosso normal, infelizmente, é sim levar a culpa para o outro e apontar dedos e já chegar ali com uma discussão aflorada. Não é normal trazer isso. E quando a gente começa a fazer isso, vai gerando uma curiosidade no outro de onde será que ela quer chegar com essa conversa e tal. E é uma curiosidade boa. Então, dessa forma, a gente consegue a atenção do outro. A gente consegue com que ele se entregue realmente àquela conversa e se conecte com o que você precisa, entenda se para ele é viável atender ou não aquela necessidade sua, e se não for viável, ele vai verbalizar de uma forma como antes talvez ele não se sentisse confortável de verbalizar, porque aí a gente já chegava, né, com os 4 pedras na mão e tudo mais. Então, é muito legal trazer essa questão da vulnerabilidade, dos sentimentos e de o que você pensa a respeito disso. Como isso chega para você? É viável a gente fazer isso para haver uma troca? E isso eu vou até trazer. Gente, eu não costumo ver as perguntas aqui, ó. Agora o Instagram tá meio diferentão, assim. Ele colocou essa pergunta da Ayarlin: como lidar com a impulsividade? A gente deu algumas dicas, né, de que o ideal, se você não tem controle sobre as emoções, o ideal é você sair de cena. Mas nem sempre isso é possível, né? Por exemplo, tanto numa relação amorosa, mas, sei lá, o seu chefe te falou uma coisa que você não gostou, você não vai, deixa eu sair para o banheiro. Você tem que enfrentar a situação, né? Tem situações que você tem que enfrentar. Então, a Ingrid pode falar o que ela costuma fazer, eu vou falar muito o que eu costumo fazer. Dependendo de quem está na minha frente, se é uma pessoa que eu confio, que eu posso ser vulnerável, porque a vulnerabilidade também tem esse aspecto. A gente tem que se permitir ser vulnerável com as pessoas com quem a gente quer, né? Não significa que a gente precisa se ali, abrir a vida para todo mundo. Não é isso a vulnerabilidade. Mas, por exemplo, eu tô com alguém que eu amo e que eu confio. Minha mãe, meu namorado, minha irmã. E eles fizeram alguma coisa que isso ressoou em mim de um jeito. E aí eu quero falar uma coisa atravessada. E eu falo: ai, se lembra agora, Paula, de todas as ferramentas, pelo amor de Deus. E a Santo Marshall da CNV aparece. E aí, o que eu faço até eu recuperar, porque já sabendo que a raiva é algo que cega, não só a raiva, né? Mas às vezes o medo, você está tomado pelo medo ali, eu falar assim: olha, eu não estou sabendo responder aqui. Isso é ser vulnerável. E a pessoa, como a Ingrid falou, ela vai até assumir uma postura diferente. Você fala: ai, eu não quero explodir, mas eu não tô sabendo como reagir aqui. Ou vamos dar um tempo, ou assim, me ajuda. Pedir ajuda, por que não, né? Tem gente que tem crise de ansiedade muito fácil e aí
nos relacionamentos fica muito complexo você se comunicar. Então, a pessoa tem que pedir ajuda quando ela sente que ela está num momento vulnerável, que ela perdeu o controle, que as emoções tomaram aqui a razão dela. Então, depende de cada situação. Cada situação vai requerer uma habilidade, né? Ingrid, você tem mais alguma dica, assim, quando te dá muita vontade de ser impulsiva e o que você faz para conseguir retomar seu eixo? Tenho, eu faço muito uma coisa que é uma só respiração de mais de 3 segundos. Porque a parte, Boa. né, do nosso cérebro que reage com impulsividade, ela é bem mais rápida do que a parte que reage com o raciocínio, com o pensamento. Então, para eu dar tempo para essa minha outra parte do cérebro agir, eu preciso literalmente dar tempo para ela realmente organizar ali e me falar o que é para falar, se não for na impulsividade. Então, sabe quando a pessoa joga a bola para você, você foi pego de surpresa, e aí você já quer responder, ao invés de responder na impulsividade, quando aquela coisa já bate de uma maneira que não engoli bem aqui, eu finjo, assim, que tô pegando fôlego para falar. Porque aí a pessoa vai me esperar, eu não vou falar com ela, peraí, vou dar uma respirada aqui, eu te respondo. Não, eu faço. E falo. Essa É respirada, uma tipo, dica ótima. a gente dá um tempo, realmente um ar para o cérebro organizar ali o que vai ser falado. Você tá gerando uma curiosidade também na outra pessoa, porque parece que tá tomando ali fôlego para falar. E esse tempinho já me dá uma clareza do que é importante ou não ser falado naquele momento. E eu também não começo já falando assim, na tábua da beirada, né? Falando a coisa mais importante. Eu já falo... Tá, então você quer lá. Parafraseio o que a outra pessoa me falou, porque aí eu dou mais tempo ainda pro meu cérebro agir. E aí eu falo a minha visão a respeito daquilo, eu respondo conforme eu acho ser mais adequado. Então a dica mesmo é dar esse tempo para você mesma, dando uma respirada e parafraseando o que a outra pessoa falou. Perfeito, adorei essa dica super valiosa. Dá um oi pra Tiane que tá aí, que também conhece. O mundo é pequeno, né? A Ingrid, ela é sua mentora, né? E ela fez uma live aqui. Nossa, foi incrível a live que a gente fez juntas também. Só convidados especiais aqui, gente. E ó, tá rolando uma discussão aí super legal. A Márcia falou: fazer acordo com o parceiro no início do relacionamento sobre não falar em ex seria algo bom. E aí, a Mechan... Ai, eu adoro esses nomes que a gente tem que adivinhar. Mechaman de Jess. Me chamam de Jess, agora eu entendi. Me chama Jess. A Jess eu não acho. Você fica até sem saber traços importantes sobre o outro. A Ingrid também vai falar a opinião dela. O que eu acho, assim, muito importante primeiro, vamos parar de definir regras gerais para relacionamentos. Isso tem uma coisa que me incomoda profundamente. A gente que já vem falar, nunca fale. E já disseram muito essas regras para mim. Nunca fale de ex, não mistura as coisas e tal. Você vai sentindo. Agora, a gente vai falar de uma coisa que é mais ainda importante do que ex, né? Porque se a parte do seu passado me machuca, ou por exemplo, meu ex já foi casado, não tem como ele não trazer essa bagagem para as relações. E muitos dos comportamentos dele se refletem por contas dessa outra relação, assim como na minha, né? A gente se conheceu com mais de 30, a gente tem uma bagagem aí, não adianta. Vai fazer o quê? Vai ignorar que não existiu? Então, coisas relevantes, é claro. Assim como eu já confesso que já percebi, olha, isso eu não quero saber. Para mim, o meu limite tá aqui, sabe? Não quero imaginar essas coisas. Então, esse tipo de conversa e de diálogo, mas as pessoas não podem ter medo de se comunicar. Eu acho que quando os assuntos viram também muito tabus em relações, a gente não pode tocar nessa caixinha aqui. Aí vai parecer que, mas o que tem nessa caixinha? E aí o dia que você estiver muito irritado, você nunca me falou! E aí aquela caixinha vai explodir. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Eu tenho uma coisa que gosto muito de fazer, de falar para as pessoas fazerem, porque eu fiz isso no meu relacionamento e deu muito certo, que é a carta de valores. Perfeito, que é Praga. uma
conversa, o ideal mesmo é que seja assim escrito, mas às vezes o parceiro não é aberto para sentar com você e escrever uma carta de valores. Então pode ser sim uma conversa em que vocês estejam os dois tranquilos e muito conectados, porque a carta de valores é exatamente uma carta ou uma conversa onde você vai abrir seu coração. Falar o que é importante para você no relacionamento. Quais são as expectativas que você tem? Porque sim, querendo ou não, a gente coloca alguma expectativa. Quais são os seus limites? O que para você é inadmissível ou é negociável? E aí você vai ouvir da outra pessoa exatamente as mesmas coisas. O que para ela é importante, o que é negociável, o que não é negociável, quais são as expectativas, experiências dela e o que para ela é importante de ser trazido no relacionamento, o que é importante de ficar de fora do relacionamento. E quando a gente fala de carta de valores, é perfeito se você conseguir fazer isso logo no início do relacionamento. Até eu recebi um direct esses dias que uma seguidora minha fez a carta, assim, ele pediu ela em namoro, aí ela ficou, ai, eu não sei e tal, quer saber? Vamos fazer uma carta de valores? E aí os dois fizeram e bateu, sabe? Olha porque as só. expectativas de um supriam as do outro, os valores eram, se encaixavam, era tudo realmente muito na mesma via. E aí eles acabaram começando namorando e estão super felizes. E foi muito legal saber disso, porque a carta de valores, ela pode, ao mesmo tempo que potencializar todas as coisas positivas do relacionamento, ela também vai trazer luz para os limites, para o que não é admissível para certas pessoas dentro de um relacionamento e vai trazer consciência da outra pessoa a respeito. Porque muitas vezes pra gente algo é muito claro, muito óbvio. Por exemplo, estou entrando no relacionamento e esse relacionamento vai ser fechado, só eu e a outra pessoa. Pode ser que para outra pessoa não seja tão óbvio assim, e o óbvio precisa ser dito. Então é muito legal que se traga essas coisas para depois não sermos pegas de surpresa. Olhar para o que aconteceu e falar, meu Deus, mas que absurdo que a outra pessoa está fazendo isso. Ela assim, sabe que isso me machuca. Não necessariamente, porque aquilo não foi verbalizado, aquilo não foi deixado claro. Então é legal que seja feito no início do relacionamento, mas eu, por exemplo, fiz essa carta com 7 anos de namoro. Eu não sabia da existência da carta de valores, fui saber depois que comecei a estudar comunicação não violenta, inteligência emocional, e aí falei, cara, precisa aplicar. E olha, meu relacionamento só decolou depois disso, porque as coisas ficaram tão mais claras e mais leves. E quando vem uma discussão ou outra, a gente se refere à carta. Ó, o que foi o combinado? O combinado ainda serve para você? Ou a gente é legal que a gente tenha outra conversa? É legal também que a carta seja revista, assim, de 6 em 6 meses. Mais ou menos, sim, porque a gente muda, as nossas expectativas e planos mudam. Então, até mesmo essa questão aí, ó, não falar sobre eles. Isso é inegociável para você? Você realmente não quer saber nada e para você te fere muito? Por que que isso te fere muito? Para outra pessoa é muito difícil não falar nada a respeito. Então, até onde você pode abrir um espaço para ela falar, até onde você acha que é o seu limite? E colocar isso na carta. É muito legal. No meu Instagram tem um destaque a respeito de carta de valores, em que eu dou umas pinceladas, mais ou menos, no essencial, assim. E no meu curso também eu tenho um módulo só a respeito disso. Porque, assim, é a chave, sabe? Para algo muito mais leve e harmônico. Porque não tem os não ditos. É para alinhar. Para alinhar, né? Acho que esse alinhamento, ele é fundamental. O André, você dá um oi pro André, meu querido, que saudades de você. A Camila também falando que quer aprender a carta de valores. Isso é super legal e é legal também o que você está trazendo de que dá para fazer a qualquer hora do relacionamento e porque a gente se relacionar e se comunicar, né? A gente se relaciona com o outro, a gente sabe o que o outro está pensando através da comunicação, essa bênção. Então a gente tem que usar as coisas a nosso favor. E saber se os dois lados estão caminhando para o mesmo sentido é fundamental. Como a Ingrid deu exemplo de relacionamentos. Poxa, o outro queria... Da onde surgiu esse relacionamento aberto? Pode ser que ele mude de ideia. Até já, eu confesso, já aconteceu uma vez comigo, eu tava saindo com uma pessoa, também um cara, 2 meses, e desde o começo sempre abri o jogo, o que eu queria e tal, sempre comuniquei. E aí depois de 2 meses ele falou, nossa, eu tô revendo tanta coisa, pra mim o formato de relacionamento
Não é assim. Ah, eu falei, então, pra mim não tem nem papo. Tchau, cada um pro seu caminho. E foi isso que aconteceu. Para você isso E isso é inegociável, né? imagina se eu ficasse tentando falar, não, ele vai mudar de ideia, eu vou convencê-lo. Não adianta. São coisas que eu sei e aonde que tá o teu eixo. Porque por isso que eu falo da importância do copinho cheio aqui. Se eu, porque eu gostava muito, eu estava apaixonada. Se eu me deixo agir por essa paixão e falo, ah, eu vou ver até onde eu vou aguentando, e vou ferindo os meus valores, depois, para eu me recuperar disso, vai ser assim um caos. Então, a gente tem que saber quem a gente é e o que é importante para a gente antes de se envolver com a outra pessoa. E também esse exercício que você falou foi bem interessante, porque quando eu comecei a namorar, foi, foi exatamente isso. A gente conversou muito, ele é muito movido a propósito e eu também. E aí isso brilhou aos nossos olhos, assim. A gente falou, nossa, que legal, tem mais um doido igual eu. E aí a gente falou, nossa, que curioso, assim. Teria alguém que entenderia essa minha paixão por fazer o que eu faço, porque demanda muito tempo e da mesma forma ele. Então foi muito interessante e tinham coisas que me preocupavam, sabe, de religião, de diferença. Eu falei, se os nossos valores não estiverem alinhados, para mim não tem conversa. Eu já sei agora o que eu quero para minha vida. E aí quando você tem essa clareza, né, esse autoconhecimento também, e é jogar limpo com o outro. É jogar limpo, não é que você tá não tolerando. Gente, tem coisas que você pode tolerar sim. Comportamentos, a gente conversa. Valores, não tem acordo. Outra Valor é coisa. valor, É. né? Sim, eu dou um exemplo, por exemplo, você tá com uma pessoa e essa pessoa não quer ter filhos de jeito nenhum. Para ela não é negociável não ter filhos. E você sonha em ter filhos, em ter uma família imensa e tudo mais. Como que isso vai ser alinhado? Como? Tá, você pode tentar colocar para a pessoa e falar, olha, para mim isso é extremamente importante. Gostaria de saber se para você há alguma possibilidade remota, se a gente pode trabalhar em cima disso ou se realmente não há essa possibilidade. Ah, não há essa possibilidade, para mim é inegociável. Então tá, já evita tanta dor de cabeça no futuro, sabe? Eu falo que a carta de valores é ali ou vai ou racha, porque ou ela vai decolar o relacionamento e realmente potencializar ali ao máximo, ou a gente vai perceber que os valores não estão alinhados e que é melhor nem continuar na relação, até por respeito também ao outro. Também é o outro, exato, né? Para não ferir. E é muito isso, gente. As montanhas russas, né? A gente às vezes joga essa culpa para o outro, ou culpa na relação, ou fala por que eu estou vivendo ciclos repetitivos, por que isso está acontecendo comigo. É hora de fazer esse mergulho interno, antes de culpar o que o outro tem de errado, o que os meus parceiros, quais são as semelhanças que eu estou escolhendo sempre a mesma coisa. Talvez você esteja fazendo escolhas em perfis parecidos, mas as pessoas são muito diferentes. Então, tem muito mais a ver com você do que com o outro. E quando você entende isso, você fica mais aberto para saber que relacionamento é construção. Então, eu dou certo. Se eu quiser achar uma pessoa que tem os mesmos valores, eu posso dar certo com ela, assim como eu posso dar certo com o outro que também tem valores. Então, isso te deixa também mais leve para uma relação, porque eu acho que isso traz um peso também, né? Em vez de quando você coloca no outro, ai, minha alma gêmea que não tem que dar certo de todo jeito, ainda mais na fase de um namoro, é um peso para a relação que aí você passa por cima dos seus limites e você deixa de comunicar coisas importantes. Sim, gera muita frustração, muito peso. E eu falo que o maior benefício de ter um diálogo aberto, porque para mim o mais importante no relacionamento é ter um diálogo aberto. É ter uma conversa clara sempre, sempre, sempre. E deixar o outro ver a sua vulnerabilidade e acessar essa vulnerabilidade para gerar mais conexão. E o maior Uhum. benefício disso é ter um relacionamento leve, é ter um relacionamento tão harmônico que não quer dizer que vocês nunca vão ter altos e baixos, nunca vão se desentender, vocês vão, mas aquilo vai resolver de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais leve, não vai virar uma bola de neve e não vai machucar. Um relacionamento saudável, ele não machuca no sentido de, meu Deus, e aí o que eu vou fazer com isso? E essa pessoa fez isso, como que vai resolver? Não, há ali pontos, sim, sempre vão haver pontos em que vocês vão discordar, em que alguma coisa vai acontecer, mas aquilo é rapidamente resolvido porque vocês já estão tão alinhados, o diálogo já é tão Uhum. aberto, você já se sente
tão confortável de levar aquilo para o outro que não tem porquê ficar naquela paralisação ou ficar naquela explosão que acontece muitas vezes. Ai. Você leva, as coisas são resolvidas e aí vocês seguem com harmonia, seguem de forma leve, porque é isso que todo mundo quer, né? E exato, e entender que é uma construção. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as utopias que a gente forma na nossa cabeça, achando que, se isso acontecer, aí a relação vai ficar perfeita. Se eu conseguir mudar nesse ponto, ou se fulano mudar nesse ponto, ou se a nossa relação mudar, aí vai ser uma paz. E é entender que tudo muda, a gente está num mundo que é muito dinâmico, nós mudamos, né? De repente, uma coisa que servia para mim não serve mais. O contexto, as situações, tem muita coisa. Então, entender que se você está apostando numa relação, você está investindo, né? Cada dia nessa construção junto com o outro. Se tem esses investimentos dos dois lados, e como a Ingrid lembrou, essa abertura, a chance de você parar de viver tantas oscilações e passar aí, mesmo com as turbulências, mas de uma forma mais harmônica, são muito maiores, né, Ingrid? Eu quero te agradecer pela sua participação. Passou voando, agora que eu ouvi que já são 9 horas. Muito obrigada pelo... Que horas são aí? Aqui são 11 da manhã. 11 da manhã. Obrigada por essa disponibilidade. Foi um prazer. Gente, essa live vai ficar salva. Então, encaminha para amigos, para pessoas que você sabe aí que vive essa montanha russa. E eu vou marcar o perfil da Ingrid, porque não dá direito para ver aqui. Sigam também ela. Se vocês estão pelo da Ingrid, sigam a escola. A gente troca muito aqui. Quero te agradecer de todo o meu coração, Ingrid. Obrigada mesmo. E um beijo enorme para você daí da Austrália. Se eu for para aí, eu vou te visitar. Pode vir, vai ser recebido com os braços abertos. Muito obrigada, Paulo, pelo espaço, pelo acolhimento. Adorei essa troca com você. Realmente, a gente precisa levar nessa leveza para os relacionamentos, porque a vida é bonita demais para a gente ficar muito preso em relações que, nos desgastam e tudo mais. E essa leveza, ela é possível. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, pode me chamar no direct, na caixinha de perguntas. Vi que a Paula também está com a caixinha de perguntas aberta, né, Paula? Ou já acabou? Tá? Tô. Acho que tá lá. A gente abre quase todo dia, né, Ingrid? Então pode mandar no direct que a gente ajuda. Exato. A gente vai trocando a respeito, porque é algo muito importante. E se vocês quiserem saber mais da carta de valores, dá uma olhada nos meus destaques, que já tem uma explicação básica lá. E bora juntas, então, nessa missão, Paula. Eu admiro muito seu trabalho. Muito obrigada pelo espaço aqui. Eu também. Obrigada, eu também sou uma grande admiradora. E, gente, boa noite. Obrigada para todo mundo que assistiu, a Juliana, o André, a Camila, todo mundo. Um beijo e que vocês tenham relações mais harmoniosas. Tchau, gente. Tchau, pessoal.